Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, porque enquanto você dormia, eles trabalhavam por eles mesmos, é claro, é mais do que óbvio. E não deixe de seguir esse canal. Vai lá no YouTube, procura lá o Nacionalista e também você pode ir lá no Instagram e encontrar o Nacionalista BR. E depois você pode também aí vir aí ao Facebook encontrar a página O Nacionalista e também nesse nosso humilde perfil. Portanto, não perca essa oportunidade de vir aqui e discutir com a gente, e saber a respeito das críticas que estamos lançando a respeito dos políticos desse país. Então, vamos lá agora, numa velocidade um pouco melhor, para que você entenda com perfeição aquilo que estou dizendo. Né? Muito bem. Na semana passada, o governo, depois de sofrer aí uma série, ou pelo menos algumas derrotas bastante interessantes, já foi até o Caixa e já andou distribuindo algumas benesses para a base, né? Nada mais assim, uma coisa assim simples, assim, coisa de 10 bilhões de reais, né? Ou seja, 2 bilhões de dólares. Uma coisinha assim, só um dinheirinho assim para passar o fim de semana, comprar um dinheirinho, alguma coisinha na feira, né? Porque o que acontece, né? O governo, na verdade, acabou sendo atingido pelo fogo amigo, né? Alguns partidos que eram considerados aí base de sustentação do governo acabaram roendo a corda, como é de costume, né? E acabaram aí votando contra aquelas aberrações que foram colocadas, né, para lá para serem votadas. A primeira delas foi o tal do projeto das fake news, que o governo precisou recuar, porque ia sofrer uma derrota acachapante, né? E depois também a questão do marco do saneamento básico brasileiro, que estava sendo remodificado pelo governo do PT para ajudar aí os compadres, os companheiros, a companheirada, né, para fazer com que a companheirada pudesse aí ganhar um dinheirinho extra, né, nas prefeituras desse grande Brasil afora. Pois bem, terminado isso, né, o governo então resolveu, diante dessa situação tão vexatória, ver se consegue ali, sabe como é que é, né, me ajuda a te ajudar, sabe aquela conversa assim, me ajuda que eu te ajudo, né? E daí foi lá e liberou lá 10 bilhões de reais. Até teve um imbecil aí que veio me dizer assim, não, mas as emendas parlamentares são impositivas e estão previstas em lei. Previstas em lei ou não, imbecil, as tais emendas parlamentares são uma excrescência, são uma vergonha, sabe? É uma vergonha, é uma picaretagem de tamanho grande, que eu não sei, né? Os governantes passam por aí, né? Os presidentes, os legisladores, etc., e não acabam com essa vagabundagem chamada emenda parlamentar, que há muito tempo já é denunciada como foco de corrupção, é foco para se sacar dinheiro do governo, é ferramenta utilizada para se roubar o povo, dinheiro sacado na boca do caixa, sabe? É uma coisa assim absurda, absurda, sem acompanhamento, sem fiscalização, sem porcaria nenhuma. Poxa, até quando que nós vamos ter que suportar esse tipo de coisa? Não adianta virem dizer que isso daí é melhor do que aquilo que estava existindo até pouco tempo atrás aí, como as emendas fantasmas, né? Ou aquele orçamento secreto que foi feito pelo Bolsonaro. Porque qual a diferença de você saber o nome do cara, você não saber o nome de quem levou a grana? Não faz diferença alguma. Não faz diferença alguma. Ela vai ser sacada na boca do caixa em prefeituras e estados aí da mesma maneira. Isso já deveria ter sido colocado abaixo há muito tempo. Esses caras não têm que fazer bondade com o chapéu alheio, sabe? Eles não têm que pegar dinheiro do caixa do povo para ir comprar votos, para ir fazer benesses aí em bases eleitorais. Para com isso. É por isso que nós temos parte disso
É culpa desse sistema viciado que nós temos aí, que é construído através disso. Benesses para esses caras irem lá e fazer obras em redutos eleitorais e depois ainda sair com um troco no bolso. Poxa, mas é uma coisa tão óbvia. Isso aqui já vem sendo denunciado há muito tempo, tá? E só não vê quem não quer, e só não pega quem não quer. É exatamente para ficar aí nesse mesmo sistema, nessa mesma porcaria, nessa mesma lenga-lenga que nós temos aí entre esquerda e direita, sabe? É duas tranqueiras, dois, e nós somos aí obrigados a ver e acompanhar esse tipo de coisa, sabe? Lamentável. E ainda tem imbecil que defende isso. Isso que é pior de tudo, porque na época da eleição, né, todo mundo aí fica o suprassumo da honestidade, né? E depois, quando começa o mandato, os candidatos em quem votaram aí começam a dar escorregões para lá e para cá, e daí começam a fazer defesa de bandidos. Para, né? Eu acho que está na hora de parar, botar a mãozinha na consciência e concluir aí que bandido não tem que ser defendido, ele tem que ser defenestrado, tem que ser denunciado. E, lamentavelmente, nesse país aqui, tem esses militantes aí, esses picaretas, que acabam aí fazendo defesa desses caras de uma maneira assim efusiva. Porque o meu deputado, que o seu deputado nada, entendeu? Um bando de picaretas, um bando de vagabundos que estão aí, não tem a menor condição, sabe? Para, tá na hora de parar. E depois vem aí a distribuição de 10 bilhões de reais para esse tipo de gente, ou 2 bilhões de dólares. E depois ainda ficam querendo aí enaltecer que não sei quem da Inglaterra, né, aquele primeiro-ministro que está lá, que fizeram lá uma média com um cara, né, com os indianos que trabalham como escravos dentro da Inglaterra, fizeram uma média com os caras e botaram o cidadão lá e agora ele mandou 500 milhões de dólares para o Brasil para cuidar da Amazônia, sabe? Se nós tivéssemos aqui governantes sérios, simplesmente mandavam o cara enfiar esse dinheiro no... É lá mesmo. Tá certo? Só que acontece o seguinte, né? Enquanto se distribui 2 bilhões de dólares aqui dentro do Brasil para político fazer base eleitoral e levar um troco para casa, certo? Fica esse aí pegando essas migalhas que mandam de fora para cá, para essa gente poder ficar botando o pé na Amazônia brasileira e ficar explorando aí através dessas ONGs de fachada que estão aí, tá certo? E daí o povo acha tudo isso lindo, ambientalmente fantástico, etc. Esses caras têm que ser colocados para fora de lá. É preciso que sejam colocados para fora de lá. Todas essas ONGs de fachada, toda essa gente tem que fazer uma limpa e tirar esse pessoal daí. Você entendeu? Porque se brasileiro não tem condição de ir lá tomar conta da Amazônia, inclusive até outro dia eu estava vendo um tal aí de o filósofo da esquerda reflexiva, né? Ele é casado lá com uma menina lá, a menina se formou em medicina, daí fez a seguinte questão, né? E aí, agora, vai trabalhar lá, a esposa do filósofo da esquerda reflexiva, vai trabalhar lá no interior do Acre, em alguma cidadezinha aí, para honrar, né? Se chamar de esquerda, ou vai querer se instalar na Avenida Paulista, em São Paulo, com um consultório lá? Sabe? É assim uma coisa absurda, né? Entende? É absolutamente absurdo. Na hora da politicagem, fala bastante, né? Depois, na hora de prestar contas, aí não, aí some todo mundo, desaparece, né? O filósofo da esquerda reflexiva desaparece, né? Entende? E daí foi para onde, né? Certo? E aí, vai cumprir o riscado ou não, né? Vai fazer aquilo que você fala? Né? Vai trabalhar pelo social, vai se meter lá no fundo do Acre, lá em alguma cidadezinha lá para ajudar gente pobre que realmente não tem médico a se recuperar, a se tratar, etc. Não vai, né? Com certeza não vai. E estudou em escola pública. Maravilha. Então isso daí é a esquerda brasileira, né? Isso daí, esse bando que está aí, de aproveitadores, a boa fim de um pichuleco aí, entende? De ponta a ponta no negócio. E por falar em pichuleco, né?
depois é que o governo abrindo agora os cofres aí, porque tenta aprovar o tal do calabouço fiscal, né? Calabouço fiscal que precisa de 150 bilhões de reais para poder funcionar. Se não funcionar, aí já viu, né? Só que o calabouço fiscal, ele deixa espaço ali para que os administradores públicos não sejam responsabilizados por gastos além daquilo que é permitido, ou seja, lei de responsabilidade fiscal. E a cara de pau do senhor Fernando Haddad é tão grande que ele tem coragem, numa entrevista à CBN na semana passada, dizer que a lei de responsabilidade fiscal não será tocada. Ela não, ninguém vai mexer na lei de responsabilidade fiscal. Não será tocada, com certeza. Mas, com esse detalhe que está dentro desse calabouço aí, simplesmente a lei não vai ter efeito nenhum mais. Simplesmente vão matar a lei com essa escapatória que estão deixando aí, né? E para que tudo isso? Para que tudo isso, né? Porque o dinheiro vai ter que sair de algum lugar, certo? O dinheiro vai sair de algum lugar. O povo brasileiro, a economia brasileira, não tem mais condição de arcar, né, com impostos. O povo brasileiro não tem mais condição de onde tirar. 43% da população brasileira hoje está inadimplente, está com dívidas. E então, o que vai fazer? Vão tomar dinheiro emprestado, né, em municípios, estados, etc. Vão aumentar o endividamento, né? Para aqueles especuladores que andam por aí vai ser uma maravilha, né? Porque aumentando o endividamento eles vão, logicamente, ganhar muito mais. Com a taxa de juros nas alturas, conforme elas estão aí, e é por isso que o senhor Lula está correndo tanto atrás aí do tal do Banco Central, né? Porque o objetivo é fazer mais gasto público. O objetivo é fazer mais o Estado gastar. E quanto mais o Estado gastar, mais os especuladores vão levar, certo? E, num determinado ponto, as taxas de juros estando muito altas, aí a probabilidade de um monte de gente ou um monte de administradores aí entrarem na questão aí da lei da responsabilidade fiscal é muito grande. Mas a lei ainda não passou, mas eles têm que preparar o caminho. Eles têm que deixar tudo mais ou menos preparado, né, para poder ver que se de repente eles são obrigados a tirar essa coisa aí de dentro desse projeto do calabouço, então eles já vão ter na outra mão, né, uma redução aí na taxa de juros e dos 13,75 para não sei aonde, 11, 10, 9, 8, 7, né, abrir-se aí um espaço para gasto. O gasto vai continuar o mesmo, né, o gasto público permanece o mesmo, diminui-se a taxa de juros e toma-se aí um monte de dinheiro emprestado. O esquema é esse. Tá? Só não vê quem não quer, né? E o governo acha que todo mundo é trouxa nesse país aqui. Os especuladores vão até achar legal, mas existem alguns nacionalistas perdidos por aí, né, que sabem muito bem disso, sabem perfeitamente daquilo que nós estamos aqui falando. E nessa mesma toada de calabouço fiscal, vem também aí o governo tentando acabar ou tentando cobrar algumas isenções fiscais que foram dadas, né, nos estados e municípios aí para a implantação de empresas, né? Por quê? Determinada empresa pretende se instalar em algum lugar, né, vai lá o município ou o estado e oferece algumas vantagens fiscais no ICMS, etc., IPTU, etc., para que essas empresas se instalem ali e gerem empregos. Só que o governo tem a parcela dele, a graninha dele, que é cobrada em cima desses impostos aí, que é a fatia do governo. E o governo não quer mais abrir mão da fatia deles. Ou seja, as empresas vão ter que pagar. Tá? E as empresas pagando, o que acontece? Desemprego. E por quê? Porque as empresas hoje estão aí operando no limite. Não vou aqui entrar na questão de que se ganha muito ou se ganha pouco, se lucra muito ou se lucra pouco. O problema é que isso já foi incorporado nos balanços, né,
e nos fluxos de caixas dessas empresas. E de um momento para o outro, dentro de uma empresa, logicamente os sócios não vão abrir mão dos prolabores que eles têm direito, os custos têm que ser pagos e, indiretamente, significa aumento de impostos. E havendo aumento de impostos, meus caros amigos, pagar somos nós, tá? Isso é para deixar aí bem claro. Quem paga serei eu, serão todos vocês aí que nos assistem, né? Sem dúvida alguma. E para piorar tudo isso é o seguinte: essas isenções elas estão dentro da agricultura, estão dentro das montadoras de veículos, estão dentro das fabricantes de medicamentos e assim por diante, né? Ou seja, em pontos cruciais desse país aqui. Então, aí está o governo, que vai precisar arrecadar 150 bi e vai precisar tirar esse dinheiro do lugar. E tirar da onde? Vai tirar de você, vai tirar de mim. Esse é algum lugar da onde o governo vai ter que tirar dinheiro. E ele certamente vai tirar, né? Vai tirar do meu bolso, vai tirar do teu, porque não vai tirar do bolso do empresariado brasileiro. Isso aí é fato consumado, né? Então teremos aumento de preço, sim, logo mais aí à frente. E daí teremos, com certeza, mais uma puxada aí na questão da inflação. Não resta a menor dúvida, porque o volume que eles estão tentando adquirir, né, é bastante alto. E aí fica aquela coisa, né? O cachorro correndo atrás do rabo, né? Ao redor de um poste, certo? E assim é a economia brasileira. A economia brasileira se retroalimenta. E se retroalimentando, deixa aí uns trocados aí, um dinheiro muito bom aí para cair na mão de políticos, né? Porque nada disso daí é de graça, nada disso é gratuito, certo? Eles estão fazendo e vão levar também a parte deles nessa história aí, com certeza. Mas o ponto mais importante que ninguém está comentando é o seguinte: a liberdade para o governo que, se cumprir bonitinho o papelzinho dele durante 3 anos, no 4º ano das eleições, o governo federal terá uma liberação de 120 bilhões de reais para gastar no ano eleitoral. Que bacana! Esse é um outro daqueles jabutis, né, que chamam, que está dentro desse projeto do calabouço fiscal. Olha que maravilha! 120 bi para gastar no ano eleitoral. Aí vocês já podem calcular, né, o que vai acontecer. E a maior cara de pau dessa gente toda, e a maior cara de pau da imprensa brasileira, é que não estão tocando nesse assunto, não estão tocando nesse tema, né? Porque até agora eles ficaram aí criticando o governo anterior por ter dado alguns incentivos e ter diminuído impostos, etc., no ano passado, que foi um ano eleitoral. E agora eles vão fazer o mesmo. Vão fazer o mesmo, mas dizendo assim: não, meus queridos amigos, é que dentro do calabouço fiscal isso já estava previsto, né? Assim como dentro das leis brasileiras é prevista essas excrescências conhecidas como emendas parlamentares, que é um lixo, é uma vergonha, é uma roubalheira sem fim. Grande abraço, meus amigos, estarei de volta oportunamente.